Olá, esta é mais uma videoaula da unidade curricular de sistemas pneumáticos. O tema de hoje é controle de pressão. Meu nome é Rafael, sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Os objetivos desta aula são mostrar o funcionamento e descrever as principais características das válvulas usadas no controle de pressão de sistemas pneumáticos. As válvulas que nós vamos estudar hoje são válvula de alívio, também denominada de válvula de emergência, válvula reguladora ou redutora de pressão e válvula de sequência. Dentre o controle de vazão e pressão, nós estamos trabalhando hoje no tópico 3, controle de pressão. E vamos então trabalhar com os seguintes componentes: as válvulas de alívio, a válvula reguladora e a válvula de sequência. Alternativamente, a válvula de sequência nós vamos introduzir o conceito de um conversor eletromecânico denominado pressostato, que é utilizado no controle de pressão de sistemas pneumáticos binários. A válvula limitadora de pressão, também denominada de válvula de alívio, são utilizadas como válvula de segurança de compressores, reservatórios e linhas sujeitas a picos de pressão. Essa válvula não permite que ocorra um aumento de pressão acima da pressão ajustada na mola de compressão da válvula. Então, o nome ele é autoexplicativo. A válvula ela limita a pressão de trabalho e protege o circuito contra um excesso de pressão. A figura ao lado mostra uma válvula desse tipo instalada na tubulação. É muito comum encontrar esse tipo de válvula já integrada na instalação do compressor e o reservatório. Nessa figura nós podemos observar o princípio de funcionamento dessa válvula de forma simplificada, através desta figura esquemática. A manopla permite o ajuste da regulagem de pressão por meio da mola, que faz o elemento obturador manter o pórtico de entrada fechado em condições normais. Logo, essa válvula é classificada como uma válvula normalmente fechada. A linha vertical representa a linha de pressão proveniente do compressor ou do reservatório de ar comprimido. O manômetro indica que a pressão da linha está superior à pressão ajustada na válvula. Logo, a pressão vezes a área de atuação dessa pressão se torna maior do que a força de mola, obrigando o elemento obturador a ser deslocado para trás, o que faz com que haja uma descompressão e uma exaustão desse ar comprimido para a atmosfera. Esse controle de pressão ele é realizado sempre na entrada de válvulas de alívio. A simbologia reforça isso. Nós vemos aqui que é uma válvula que a linha de pressão, essa linha representada pela linha tracejada, essa linha de pilotagem, vai forçar a abertura da válvula contra a mola. Então é como se essa força proveniente da pressão empurrasse essa flechinha que representa o elemento obturador. Uma flechinha está deslocada para cima, ela não está ligando a linha de entrada com a linha de saída, indicando que a válvula está fechada ou é uma válvula normalmente fechada. O que causa esse deslocamento do obturador ou da flechinha para cima é a ação da mola, nesse caso uma mola variável. Assim que a pressão se torna maior do que a força da mola, essa flechinha então é deslocada para baixo, permitindo a ligação da linha de pressão com a linha de exaustão e, com isso, proporcionando segurança e evitando um aumento de pressão da linha de pressão do circuito pneumático. Nesse slide nós vemos as válvulas em corte do fabricante Parker,
da linha da divisão de pneumática, onde podemos observar também as partes desse componente. Observamos aqui a mola, que realiza a regulagem, a manopla, que permite então que o usuário possa estar determinando a pressão de abertura, a região de entrada, onde a pressão vai estar atuando. Nessa parte nós temos um elemento elástico denominado de diafragma, que faz separação entre a linha de pressão e a câmara da mola, e a pressão atua então na parte de baixo desse diafragma contra a força de mola. É importante observar o seguinte, que essa mola ela tem um valor de abertura pré-determinado, porém não necessariamente essa pressão pré-determinada se mantém constante. Isso depende muito do tamanho da válvula selecionada e da curva disponibilizada pelo fabricante do componente. Então aqui na figura à direita nós vemos as curvas de pressão versus vazão de válvulas de alívio. Então, dependendo do ajuste feito, essa válvula vai ter uma pressão inicial de abertura. Então, aqui nós temos as pressões iniciais de abertura de 1, de 2, 3, 4 e 6 aproximadamente. Tem uma certa variação. Mas observem que à medida em que aumenta a vazão, que a pressão ela não se mantém constante no valor inicial de abertura. Essa pressão para essa válvula específica, obtida no catálogo da Norgreen, ela aumenta de forma considerável a pressão à medida em que aumenta a vazão através desta válvula. Se nós trabalharmos com uma válvula maior, esse aumento de pressão não vai ser tão acentuado. Quais são as principais razões para se observar que, além da pressão inicial, essa pressão continua aumentando? A primeira delas é o fato da mola, à medida em que ela vai sendo comprimida, aumenta a força realizada por ela. Então, quanto mais vazão, implica que mais a mola cedeu, ou seja, mais a mola subiu, mais ela foi comprimida, então vai ter uma força decorrente da mola que vai aumentando. E também nós temos o fenômeno de forças de escoamento, que tem uma característica de fazer esse componente fechar. O segundo componente é a chamada válvula reguladora de pressão. Fazendo uma analogia com a hidráulica, na hidráulica esse tipo de componente é chamado de válvula redutora de pressão, talvez seja o nome mais adequado, mas é bastante comum na indústria se encontrar o nome reguladora. Então essa válvula tem a função de limitar e manter constante a pressão de regime permanente na saída da válvula, que é a pressão secundária P2. Aqui em P1 é a pressão que está chegando da rede de distribuição até as tomadas de ar. Na tomada de ar, nós vamos ter uma unidade de serviço e na unidade de serviço vamos ter uma válvula reguladora de pressão. E a reguladora de pressão tem a função, então, de garantir que essa pressão se mantenha no valor que foi ajustado. Então, essa válvula ela compensa variações de pressão sempre que a pressão P2 do circuito tornar-se superior ao valor regulado na mola de ajuste. Então aqui, se essa pressão foi regulada em 5 bar, mesmo que a pressão na linha de distribuição aumente para 6, para 7, para 8, aqui a pressão secundária P2 deve permanecer em 5 bar. Vamos observar o funcionamento desse componente, como que ele funciona e como que ele realiza esse processo de compensação de pressão. Nós vemos aqui que a pressão de entrada, vindo antes da tomada de ar, nós vamos ter a mola de compensação, a mola de ajuste, e nós temos o elemento de controle, o elemento obturador. À medida em que essa pressão aumenta acima do valor da mola, a mola cede. A pressão está atuando contra essa região em amarelo, que representa o elemento elástico, que é o diafragma. E assim que a pressão tende a aumentar, o elemento obturador tende a fechar, até que a pressão seja restabelecida. Caso essa pressão sofra um pico por algum motivo, a pressão então esse excesso de pressão pode permitir um escape de vazão por essa região central do elemento,
que está controlando a compensação de pressão e a vazão pode estar escapando por esses orifícios laterais, que são orifícios de escape. De modo que essa válvula vai atender à condição de manter a pressão P2, idealmente num valor sempre igual ou inferior ao regulado na mola. Então, o controle de pressão é realizado na saída da válvula, que é caracterizada por sua configuração NA, ou seja, normalmente aberta. Então, contrário à válvula de alívio, em que o controle de pressão é realizado na entrada, o controle da válvula reguladora é feito aonde? Na linha de saída, ou seja, é a pressão secundária que controla o funcionamento da válvula. Esse é o principal componente empregado no ajuste individual da pressão nas tomadas de ar de uma instalação. Então, nós temos que entender o seguinte, que em uma instalação de ar comprimido vão existir inúmeros equipamentos, e cada equipamento foi projetado para trabalhar com uma certa pressão, muito embora a maior parte deles trabalhe com pressões padrões aí da ordem de 6 bar. Mas muitos trabalham com pressões diferentes. E quem é que vai fazer esse ajuste individual da pressão para cada equipamento, considerando que na rede de distribuição e na saída do compressor nós temos apenas uma pressão. É essa válvula que executa essa função. Então vamos para algumas características. Ela é usada em conjunto com o filtro nas unidades de serviço, considerando que a máquina opera com valores específicos de pressão. Ela pode ser fornecida com orifícios de escape, através dos quais é possível compensar uma sobreelevação da pressão secundária P2. Está aqui os orifícios, conforme foi mencionado antes, caso haja esse excesso de pressão. A simbologia da unidade de serviço, que normalmente ela é composta então por um filtro, pela válvula reguladora de pressão que está sendo explicada, um manômetro sempre ligado à válvula para que o usuário final possa estar sabendo que pressão está sendo regulada, e um lubrificador para as máquinas que necessitam de lubrificação. Vamos observar então, reforçar a explicação em termos de funcionamento desse componente. Então, como visto, é um componente normalmente aberto que promove a regulagem da pressão secundária, que nesse caso, nessa configuração desse fabricante, permite a entrada do ar através de um pequeno orifício, e esse orifício atua então contra o elemento elástico diafragma que está conectado à mola de ajuste. A forma de compensação está sendo mostrada na simulação. E o tubinho por onde o ar vai estar escapando caso seja verificado esse excesso de pressão secundária. Na parte de baixo está mostrado o link do YouTube, que está disponibilizado para o público, de onde foi tirado esse vídeo. E a região do escape, onde a vazão não escoa para a atmosfera, caso se verifique esse excesso de pressão. O terceiro modelo de componente usado no controle de pressão, o primeiro então foi a válvula de alívio, o segundo foi a válvula reguladora de pressão, e nós temos a chamada válvula de sequência, que também é utilizada para circuitos que trabalham mediante o controle de pressão. Então vamos analisar o descritivo desse componente. A válvula de sequência é uma válvula de alívio, conjugada a uma válvula direcional de 3 vias e 2 posições, utilizada em aplicações cuja operação dependa da pressão de trabalho. Analisando e fazendo a interpretação deste item, nós vamos utilizar a simbologia. Então nós temos essa linha traço ponto, que representa que todo esse conjunto desempenha uma função específica. Então nós temos uma válvula de alívio que está trabalhando em conjunto com uma válvula direcional, normalmente fechada, de 3 vias e 2 posições, com acionamento por pressão. Então vamos lá.
essa válvula de alívio ela é pilotada externamente através da linha de pressão 12. Assim que essa pressão se torna maior do que a força ajustada na mola, essa válvula, que é uma válvula normalmente fechada, ela vai permitir o deslocamento do elemento obturador representado por essa flechinha, que vai ser deslocado para cima, ligando a entrada da válvula com a saída. E com isso, pilota-se a válvula direcional, que do estado fechado permite a passagem do ar de 1 para 2. Essa válvula é usada em projetos de comandos sequenciais e que o intertravamento das etapas de trabalho é estabelecido pela pressão dos atuadores. Nesses projetos sequenciais, a maior parte deles é a sequência, ou seja, o avanço do primeiro atuador, depois o segundo, depois o terceiro, é realizado normalmente por meio de sensores de posição. Quando um atuador chega em uma determinada posição, ele envia um sinal para o segundo atuador avançar e assim sucessivamente. Porém, em muitos circuitos, não é a posição que determina o intertravamento, ou seja, a sequência, e sim a pressão. E nesses casos, a válvula de sequência ou um elemento equivalente pode ser utilizado. Reforçando então o funcionamento, nós fizemos uma análise pela simbologia. Agora vamos fazer a comparação da simbologia com o funcionamento da válvula que está representada por essa figura em corte. Então vamos identificar, em primeiro lugar, as partes. Então foi dito no slide anterior que essa válvula ela é formada pela combinação entre uma válvula de alívio e uma válvula direcional. A válvula de alívio está aqui. Nós vemos a mola, a manopla de ajuste. Nós temos essa parte de baixo, 12, em que está ligada a linha de pilotagem externa que atua contra esse elemento que tem um diafragma, ou seja, tem um elemento elástico, a pressão atua contra ele, e se essa pressão aqui se tornar maior do que a força de mola, esse elemento aqui sobe. Qual a ligação desse elemento com a mola? Tem um pino lateral aqui. Então, à medida em que esse elemento sobe, ou melhor, que essa pressão atua, esse pino força esse elemento contra a força de mola, de modo que, se a pressão for maior do que a mola, esse elemento sobe, empurrando esse pino, desbloqueando a passagem do ar. Então, nós observamos aqui que essa linha em azul mais escuro está ligada com a linha de entrada do ar, que é a linha de pressão 1. E essa região à esquerda representa a válvula direcional de 3 vias. Onde estão as vias? Aqui a via de pressão, a via de saída ou via de trabalho e a via de exaustão. Então, por ser uma válvula normalmente fechada, nós observamos aqui que a via de pressão está bloqueada e a saída 2 está ligada com a exaustão, assim como exemplifica a simbologia. Então, vamos de novo. À medida em que essa pressão aqui em 12 se torna maior do que a força de mola, a válvula de alívio permite a passagem do ar a fim de pilotar a válvula direcional. Vamos acompanhar o raciocínio. Na linha 12, quando a pressão do ar se torna maior do que a força de mola, esse elemento sobe, desbloqueia a passagem do ar. Onde está o ar? Está chegando aqui em 1. Passa por essa canalização interna. Como esse elemento sobe, o ar passa por essa região, por esse canal interno, e pilota a válvula direcional. Então, essa mola representa essa outra mola aqui na simbologia. Então, essa linha aqui representa essa outra linha de pilotagem que permite a comutação da válvula direcional. Esse elemento empurrado para a esquerda, permitindo a ligação da linha de pressão 1 com a saída 2 e bloqueando a exaustão 3. Então, esse circuito ele está mostrando uma aplicação da válvula de sequência. Vamos acompanhar. Mediante o pressionamento da botoeira da válvula 1S, pilota-se a linha 14, a válvula muda de posição, vai para a posição da esquerda, interliga a linha de pressão 1 com a saída 4 e o cilindro avança. Quando esse cilindro avança, ele vai se deparar com uma carga. Se deparando com a carga, a pressão aumenta. Essa pressão, então, se torna maior do que o ajuste feito na válvula de sequência. Comuta a válvula direcional da válvula de sequência, pilota a linha 12, permite a comutação da válvula direcional, ligando 1 com 2 e o cilindro retorna à posição inicial. Ou seja, esse retorno automático do cilindro
ocorre mediante a pressão que está monitorada na entrada do atuador. De forma análoga à válvula de sequência, existe um elemento alternativo que é um conversor eletromecânico. O nome eletromecânico indica que esse tipo de conversor vai ser utilizado em circuitos eletropneumáticos, mas que ele apresenta um comportamento bem superior a uma válvula de sequência, que muitas vezes apresenta uma dificuldade de regulagem, ela tem muito atrito, muitas vezes esse estágio entre o ligamento e o desligamento dessa válvula, ele acaba não sendo repetitivo, ou seja, muitas vezes a válvula é regulada para acionar em 5 bar, e ela realmente aciona em 5 bar, mas aí quando a pressão cai abaixo de 5 bar, ela não desaciona de forma tão rápida e nem repetitiva. Então, esse é um problema das válvulas de sequência encontradas no mercado. Então, no pressostato, ele já é bem mais preciso e repetitivo. Então, o que são pressostatos? São conversores eletromecânicos acionados por uma pressão proveniente da rede de ar comprimido. Aqui, então, se mostra uma simbologia intuitiva e explicativa de como ele funciona. Quando essa pressão no circuito pneumático ela se torna maior do que o ajuste regulado, o que acontece? Ele fecha um contato elétrico. Aqui na figura em corte de funcionamento desse pressostato, ocorre um fenômeno semelhante. Quando a pressão em X se torna maior do que o ajuste feito na mola, através da manopla, então existe esse pino que desloca todo esse elemento em cinza escuro, o qual tem um segundo pino vertical auxiliar. À medida que esse pino se desloca para a direita, existe esse ressalto que faz com que o pino vertical suba para cima. E à medida em que ele sobe para cima, ele permite a ligação da linha de alimentação elétrica com o contato 4. Então, nós temos um equivalente aqui. Então, nós temos o contato fechado, que está inicialmente acionado quando a pressão é inferior à pressão ajustada. Porém, o contato muda de 1 para 4 quando a pressão se torna maior do que a pressão regulada no pressostato. Então, os pressostatos são montados nas linhas de pressão e, em função do acréscimo ou queda de pressão nessas linhas, enviam um sinal elétrico toda vez que a pressão ultrapassar o valor ajustado na mola de reposição. Em alguns modelos, o reposicionamento dos contatos não ocorre imediatamente ao decréscimo da pressão, pois os pressostatos apresentam uma diferença entre os valores de ligamento e desligamento denominada esterese. Então, se o pressostato foi regulado para fechar o contato em 5 bar, ou seja, a partir de 5 bar, a pressão da linha prevalece ao ajuste feito na mola. Então, se nós formos imaginar, então quando a pressão cair abaixo de 5 bar, o contato que havia fechado volta a abrir. Mas isso pode gerar um problema, porque circuitos estão sujeitos a oscilações de pressão. Então, se a pressão chega em 5, o contato fecha, e ela cai imediatamente abaixo de 5, 4,99, o contato abre, então nós vamos ter uma frequência de comutação desse pressostato muito grande, o que vai gerar em um tipo de queima desses contatos elétricos de forma prematura. Então, para evitar que isso aconteça, os pressostatos são providos de uma característica denominada esterese, ou seja, a pressão de fechamento do contato não é a pressão novamente de abertura. Então, eles têm uma diferença entre esses valores. Então, muitas vezes essa diferença é de 0,1, 0,2, 0,5 e muitas vezes essa diferença é regulável. Então, se a esterese é de 0,5 bar, então quando a pressão chega em 5 bar, o contato fecha. Quando a pressão cai até 4,5, somente quando chega em 4,5 que o contato volta a abrir. Então, os pressostatos são amplamente usados em sistemas eletropneumáticos para realizar intertravamento por meio da pressão, assim como foi explicado no caso da válvula de sequência. A diferença é que a válvula de sequência não necessita de circuito elétrico, enquanto o pressostato trabalha em circuitos eletropneumáticos, sendo muito mais fácil de regular e apresenta uma repetibilidade muito superior a uma válvula de sequência. Então, de forma geral, seu uso é mais comum que o das válvulas de sequência.
Então a esterese geralmente é apresentada por meio de gráficos que estão disponíveis ou que são disponibilizados no catálogo do fabricante, como sendo um valor percentual da pressão de comutação. Ou, dependendo do modelo, um valor é ajustado para o chaveamento e outro para o desligamento. Então aqui foi retirado de um catálogo comercial e foi mostrado que um determinado tipo de pressostato, um pressostato diferencial, ele apresenta uma determinada esterese dependendo das pressões de abertura. Então aqui numa pressão de 2 bar, a esterese é de 10%, ou seja, de 0,2 bar a diferença entre o chaveamento e a abertura do contato. O exemplo de uso de um pressostato, uma vez que nós estamos introduzindo um conceito eletropneumático, então muitas vezes o aluno pode não compreender como funciona essa interface entre a pneumática e a eletropneumática. Vamos então observar, vamos fazer a leitura do enunciado. Então, o movimento de um atuador 1A, que está representado aqui na figura ao lado, de duplação, é usado para deslocar um mecanismo articulado de um dispositivo de estampagem. Então aqui esse cilindro, quando ele avança, ele desloca esse mecanismo de amplificação de forças mecânico que faz o dispositivo de estampagem sofrer um deslocamento longitudinal, fazendo com que essa parte inferior permita a estampagem de determinado tipo de peças. O pressionamento de duas botoeiras, que estão sendo denominadas de S1 e S2, simultâneo produz o avanço do cilindro. Quando essa pressão P na entrada do atuador for igual ou superior a 4 bar, o cilindro retorna automaticamente. O que significa que o retorno do cilindro vai acontecer somente quando a estampa tiver contato com a peça, ou seja, quando ela pressionar, comprimir essa peça, ou seja, esse contato vai ser indicado pelo aumento da pressão, indicando que a estampa foi realizada, de modo que quando essa pressão aumentar, o cilindro volta automaticamente. Como se vai identificar esse aumento de pressão? Através do pressostato. Então, nesse enunciado, ele pede: elabore uma solução eletropneumática para esse dispositivo. E aqui no slide posterior, nós vemos a solução. O circuito eletropneumático à esquerda e o circuito elétrico correspondente à solução à direita. Então, quem comanda o cilindro de duplação 1A, representado na figura anterior, é essa válvula de comando direcional de 5 vias e 2 posições, acionada por duplo solenoide e de duplo estágio. O pressostato, que monitora e controla a pressão de retorno do cilindro, ele é denominado aqui de pressostato 1B. Nesse caso, ele tem duas entradas por ser um pressostato diferencial. Porém, como a conexão P2 não está ligada, ele acaba trabalhando como um pressostato absoluto, apenas monitorando a pressão P1. A pressão ajustada no pressostato foi de 4 bar, de modo que se essa pressão for maior do que 4, vai se fechar o contato elétrico para fazer com que o cilindro retorne. Então aqui esse circuito pneumático, além do cilindro e da válvula, vai ter um bloco de distribuição da pressão. E nós vamos ter nossa unidade de serviço, que está ligada à fonte de pressão, e uma válvula de acesso que vai permitir a passagem do ar comprimido. No circuito elétrico, a fim de atender ao enunciado do problema, nós vamos ter as duas botoeiras que precisam ter o pressionamento simultâneo para fazer o cilindro avançar. Essa condição normalmente é uma condição de segurança, que tem o objetivo de evitar que o usuário coloque as mãos debaixo do dispositivo de estampagem e possa sofrer um acidente. Então, ele pressionando com ambas as mãos as botoeiras S1 e S2, o sinal da corrente elétrica passa, energiza o solenoide, o relé K1, que por sua vez fecha o contato do relé K1 e energiza o solenoide 1Y1. O solenoide 1Y1 ele vai promover a comutação da válvula direcional, ela vai assumir a posição à esquerda, vai ligar a linha de pressão 1 com a saída 4 e o cilindro que promove o processo de estampagem vai avançar. Quando o cilindro está avançando,
e ele se depara então com a peça, ele tende a pressionar a peça e a pressão nessa linha, pelo princípio de Pascal, ela tende a subir. Só relembrando então o conceito físico, quando o cilindro ele para pelo contato com a peça, a pressão tende a se igualar em todos os pontos desde que o fluido esteja parado. Quando a pressão aumenta, devido a essa redução da velocidade do atuador, a pressão ligada ao pressostato sobe, fecha o contato elétrico e esse pressostato do circuito pneumático ele está representado no circuito elétrico pelo pressostato 1B, ou seja, fechou o contato, ele vai mandar um sinal para o relé K2. Relé K2 fecha o contato elétrico, energiza o solenoide 1Y2 e o cilindro retorna à posição inicial, aguardando a colocação de uma nova peça e novamente o pressionamento das botoeiras que comandam o avanço do cilindro S1 e S2. Essas são as referências utilizadas na elaboração desta videoaula. Obrigado por assistir este vídeo. Essa nossa videoaula da Unidade Curricular de Sistemas Pneumáticos tratou hoje sobre o assunto controle de pressão. Nossa próxima videoaula vamos trabalhar com a tecnologia de vácuo e sistemas de manipulação feitos por vácuo ou por garras mecânicas.